época aquilo tudo ia ser posto no lixo, eu não sei o que foi feito daquilo, foi encontrado uma prescrição médica do uso de escopolamina para os presos, que era considerado, pelo que eu lembro, um soro da verdade. Então, aquilo era especificamente receitado aos presos políticos. A gente achou um ofício do diretor do... Paulo eu não lembro Fraletti. mais quem era. Paulo Fraletti, almirante. Paulo Fraletti, que tinha... Então, o Roberto Gouveia fez um trabalho numa comissão, não era uma comissão de inquérito, não sei como é que chamava, comissão de representação. Comissão de estudos. Hã? Comissão de estudos. Dentro da casa, durante muitos anos, onde deve estar também essa parte dos órgãos, que eu não lembro disso. E nós acabamos não encontrando nada naqueles arquivos e não conseguimos terminar a busca, porque a cabeça não aguentou. Era muito difícil para a gente ler aquilo, a situação de cada pessoa, a miséria... E a miséria humana, entendeu? O cara que foi... As histórias de vida eram muito pesadas. A gente começava a ler, chorava meia hora, continuava lendo, chorava mais meia hora. Foi muito difícil. Então, nós não conseguimos terminar aquela pesquisa no cemitério do Juqueri. E como eu fiz tentei me ater ao caso do Luiz Eurico, acabei passando por cima de muitas das investigações que, enquanto comissão de familiares, nós fizemos nesses anos todos, que, de repente, possam auxiliar o trabalho de investigação da comissão. Mas, certamente, o manicômio judiciário do Juqueri é um desses lugares, onde houve internação de presos políticos e houve, inclusive, durante uma época, denúncia de que Davi Capistrano teria passado pelo Hospital do Juqueri. Então, uma das coisas que a gente buscava naqueles registros era se algum dos nossos desaparecidos tinha sido lá colocado com nome falso e pudesse estar enterrado ali no próprio cemitério, que é uma coisa informal. Mas... Ivan Seixas, complementando isso, Suzana, tem um pedido de informação do comandante do destacamento da PM, que fazia a segurança do manicômio judiciário, ao diretor, que era o Paulo Fraletti, que era um almirante e médico, psiquiatra, em que ele pergunta quantos presos políticos estão nesse nosocômio, né, que é o manicômio. Só temos essa pergunta, não temos a resposta. Então, deduz-se, né, que havia presos políticos, não só o Melinho, como o Aparecido Galdino, que era um líder messiânico que era preso político, e também o Antônio Adolfo, como é que era o nome dele? De Castro, que era um dos fundadores da ELN, que foi enlouquecido também na tortura como o Melinho, e foi levado para o manicômio judiciário, e ficou lá. Costa Pinto. Antônio, isso, o Costa Pinto. E ele ficou lá no manicômio durante vários anos, como o Melinho, que ficou também durante 5 anos, e o Melinho só é retirado de lá quando houve a abertura política. Ele sai em dezembro de 1976, já no processo de chamada abertura lenta e gradual e segura do general Geisel. Então, só para registro que o manicômio judiciário é um local que deve-se fazer uma investigação, porque ele foi usado como aparelho de manutenção de presos políticos. Presidente, Fernando Moraes falando. Apenas me desculpem a falta de método, mas acho que é preferível assim do que deixar de fazer registro. Há indícios fortes de que um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari tenha sido o tenente-coronel Carlos de Carvalho, que chefiava o serviço secreto, serviço reservado da Polícia Militar, que era conhecido pela alcunha de Taturana, por causa do bigode, tinha um bigodão grosso, e que nós trouxemos aqui à Assembleia. Ele foi intimado, havia que depor numa comissão de inquérito que apurava as responsabilidades do governador Maluf e do comando da Polícia Militar no espancamento de parlamentares e de populares num ato da Freguesia do Ó, ficou conhecido como a Comissão da Freguesia do Ó, governo itinerante do
Paulo Maluf na freguesia do Ó, onde foram espancados os deputados Geraldo Siqueira e Sérgio Santos, que aliás, morava na freguesia do Ó. O comando dessa operação, nós identificamos quase todos os que batiam, trouxemos aqui, e o comando estava a cargo do tenente-coronel Carlos de Carvalho, chefe de serviço reservado da PM, que depois disso foi promovido, talvez por esse mérito, promovido a coronel pelo governador Paulo Maluf. Há indícios de que ele tenha sido um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari. É muito fácil comprovar isso, basta levar fotos dele, ou retiradas do prontuário dele na Polícia Militar, ou dos arquivos daqui da Assembleia, porque quando ele veio depor aqui, ele foi fartamente fotografado. Eu acho que seria importante também, são dois elos juntando a máquina oficial com operações clandestinas, como a do sequestro do Dalmo, que justificou, inclusive, a homenagem a ele, feita pelo Papa anterior, cujo nome não me lembro. Desculpe. Quando da visita do Papa, que o Dalmo Dallari foi sequestrado, Zé Carlos Dias... Isso, exatamente. Foram três. Eles foram sequestrados separadamente. Quero os três. Valdemar, não, o Rossi não foi. O Rossi tinha sido preso no processo. Não. Pelo menos o Valdemar, o Zé Carlos Dias e o doutor Dalmo Dallari foram sequestrados preventivamente quando a visita do Papa, que ia haver uma manifestação no Morumbi. Bom, Suzana, nós conseguimos achar o vídeo. 80. Nós conseguimos achar o vídeo estava fora do site do Caco Barcelos, o documentário estava fora do... Nós conseguimos, estava no arquivo do Marcelo Zelic, e o pessoal da assessoria ia apresentar o vídeo sobre a Vala de Perus, falando logo na abertura, mas estava muito difícil, eles conseguiram. Então, como a tela... Mas está sendo, ainda está colocando no ponto. Não, precisa colocar no ponto. Nós íamos encerrando já. Eu só gostaria de pedir fica à vontade. A Rosa e a Maria Rita se tem alguma pergunta a me fazer, se eu não fui clara em alguma coisa, que eu possa esclarecer, enfim, que outra informação eu puder acrescentar. Ela pediu para mim. Eu acho que a sua exposição foi muito clara. Eu tinha lido já também o relatório que tinha sido preparado sobre o caso, que foi preparado aqui um informe todo para nós, né, e que fica preparado, é um documento que já está pronto, que foi preparado aqui pela Amelinha, pelo Ivan, pelo Diogo, pelo deputado aqui. E, então, eu propriamente não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, algumas que você tem também. Quer dizer, eu tenho as dúvidas que você tem. Eu me pergunto como é que isso aconteceu efetivamente. A gente não tem, até hoje, a gente não tem uma história absolutamente clara sobre o que aconteceu. Essas dúvidas, eu acho que sequer a gente vai poder... nós não vamos responder a isso também quando nós chamarmos aqui pessoas para responsabilizar por esses fatos. Essa é uma perda que eu não sei como é que a gente vai recuperar, né? Porque todos nós queremos saber, em relação a um familiar, a um ente querido, como é que foi até o fim, né? Isso, eu não sei eu acho que a gente não vai poder saber, assumo isso previamente como perda, mas já tem muitos outros ganhos nessa história, e é isso que a gente está tentando produzir. Eu tenho essas dúvidas que você tem também, que você nosocômio, né, que é o manicômio. Só temos essa pergunta, não temos a resposta. Então, deduz-se, né, que havia presos políticos. Não só o Melinho, como o Aparecido Galdino, que era um líder messiânico que era preso político, e também o Antônio Adolfo, como é que era o nome dele? De Castro, que era um dos fundadores da ELN, que foi enlouquecido também na tortura como o Melinho, e foi levado para o manicômio judiciário, e ficou lá, Costa Pinto. Antônio, isso, o Costa Pinto. E ele ficou lá no manicômio durante vários anos, como o Melinho, que ficou também durante 5 anos, e o Melinho só é retirado de lá quando houve a abertura política.
Ele sai em dezembro de 1976, já no processo de chamada abertura lenta e gradual e segura do general Geisel. Então, só para registro que o manicômio judiciário é um local que deve se fazer uma investigação, porque ele foi usado como aparelho de manutenção de presos políticos. Presidente, Fernando Moraes falando. Apenas me desculpem a falta de método, mas acho que é preferível assim do que deixar de fazer registro. Há indícios fortes de que um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari tenha sido o tenente-coronel Carlos de Carvalho, que chefiava o serviço secreto de serviço reservado da Polícia Militar, que era conhecido pela alcunha de Taturana, por causa do bigode, tinha um bigodão grosso, e que nós trouxemos aqui à Assembleia. Ele foi intimado, havia que depor numa comissão de inquérito que apurava as responsabilidades do governador Maluf e do comando da Polícia Militar no espancamento de parlamentares e de populares num ato da Freguesia do Ó, ficou conhecido como a Comissão da Freguesia do Ó, governo itinerante do Paulo Maluf na Freguesia do Ó, onde foram espancados os deputados Geraldo Siqueira e Sérgio Santos, que aliás, morava na Freguesia do Ó. O comando dessa operação, nós identificamos quase todos os que batiam, trouxemos aqui, e o comando estava a cargo do tenente-coronel Carlos de Carvalho, chefe de serviço reservado da PM, que depois disso foi promovido, talvez por esse mérito, promovido a coronel pelo governador Paulo Maluf. Há indícios de que ele tenha sido um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari. É muito fácil comprovar isso, basta levar fotos dele, ou retiradas do prontuário dele na Polícia Militar, ou dos arquivos daqui da Assembleia, porque, quando ele veio depor aqui, ele foi fartamente fotografado. Eu acho que seria importante também, são dois elos juntando a máquina oficial com operações clandestinas, como a do sequestro do Dalmo, que justificou, inclusive, a homenagem a ele, feita pelo Papa anterior, cujo nome não me lembro. Desculpem. Quando da visita do Papa, que o Dalmo Dallari foi sequestrado, Zé Carlos Dias... Isso, exatamente. Foram três. Eles foram sequestrados separadamente. Eram os três. Valdemar, não, o Rossi não foi. O Rossi tinha sido preso no professor. Bom, pelo menos o Valdemar, o Zé Carlos Dias e o doutor Dalmo Dallari foram sequestrados preventivamente quando a visita do Papa, que ia haver uma manifestação no Morumbi. Bom, Suzana, nós conseguimos achar o vídeo. 80. Nós conseguimos achar o vídeo estava fora do site do Caco Barcelos, o documentário estava fora do... Nós conseguimos, estava no arquivo do Marcelo Zelic, e o pessoal da assessoria ia apresentar o vídeo sobre a Vala de Perus, falando logo na abertura, mas estava muito difícil, eles conseguiram. Então, como a tela... Mas ainda está colocando no ponto. Não, precisa colocar no ponto. Nós íamos encerrando já. Eu só gostaria de pedir fica à vontade. A Rosa e a Maria Rita se tem alguma pergunta a me fazer, se eu não fui clara em alguma coisa, que eu possa esclarecer, enfim, que outra informação eu puder acrescentar. Ela pediu para mim. Eu acho que a sua exposição foi muito clara. Eu tinha lido já também o relatório que tinha sido preparado sobre o caso, que foi preparado aqui um informe todo para nós, né, e que fica preparado, é um documento que já está pronto, que foi preparado aqui pela Amelinha, pelo Ivan, pelo Diogo, pelo deputado aqui. E, então, eu propriamente não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, algumas que você tem também. Quer dizer, eu tenho as dúvidas que você tem. Eu me pergunto como é que isso aconteceu efetivamente. Até hoje, a gente não tem uma história absolutamente clara sobre o que aconteceu. Essas dúvidas, eu acho que sequer a gente vai poder... nós não vamos responder
a isso também quando nós chamarmos aqui pessoas para responsabilizar por esses fatos. Essa é uma perda que eu não sei como é que a gente vai recuperar, né? Porque todos nós queremos saber, em relação a um familiar, a um ente querido, como é que foi até o fim, né? Isso, eu não sei eu acho que a gente não vai poder saber, assumo isso previamente como perda, mas já tem muitos outros ganhos nessa história e é isso que a gente está tentando produzir. Eu tenho essas dúvidas que você tem também, que você levanta, que você sempre se refere a elas, essa dor de não saber uma porção de coisas. Mas eu acho que, do ponto de vista da sua exposição, ela foi muito clara. Então, assim, desculpa, Maria Rita, antes que eu me esqueça, que eu não estou muito boa da cabeça. Como eu tenho algum procedimento a fazer através da Comissão da Verdade ou não, em relação a, pelo menos, mudar o atestado de óbito do Luiz Eurico, que até hoje consta como suicídio. Então, assim, é uma pergunta. Em função desse laudo do pericial, que ele está sendo encaminhado, assinado para a própria comissão. Eu tenho uma cópia dele, o Cláudio Fonteles me disse que já tinha visto o laudo, que também achou inquestionável. Que procedimento eu poderia fazer? Através da comissão ou eu tenho que fazer juridicamente para que, pelo menos, eu nunca vou saber como ele morreu, quem matou, provavelmente vou morrer com essa dúvida, mas pelo menos não vou ter no atestado de óbito a versão de suicídio. Olha, eu acho que você pode encaminhar isso para a comissão. Como solicitação. Como solicitação. Se nós precisarmos de algum apoio seu ainda, de alguma questão que você levante para a gente, nós vamos dizer. Acho que esses casos vão ter que ser pensados pela comissão um a um. Não são fáceis, porque o Herzog nós conseguimos mudar, conseguimos uma decisão que nós pensávamos que não ia haver recurso em relação a ela. A decisão foi até comemorada, foi feito um cartaz, foi um prêmio para esse cartaz, houve uma comemoração numa noite de premiações, e, no entanto, houve um recurso, e agora nós estamos fazendo as contrarrazões desse recurso e dizendo que, em nome de duas questões fundamentais, pelo menos, que o respeito, a fidelidade à sentença que responsabilizou a União e que reconheceu que a morte dele... O recurso é do Ministério Público? É do Ministério Público. O recurso é do Ministério Público. Mas é de um outro Ministério Público, que não é o federal, que tem aquela comissão de direitos humanos, é de um Ministério Público estadual. Então, nós estamos cobrando que, em função da fidelidade à sentença, que declarou que a União era responsável e que a morte foi por lesões e maus tratos, e também pela verdade material que toda a opinião pública conhece, que mais de 1.000 jornalistas na época e comunicadores fizeram no momento, correndo risco de vida, enfim, por várias razões de ordem política, que retratam essa verdade material, que essa decisão tem que ser mantida, mas quem vai julgar isso é o juiz corregedor. O que eu quero dizer é que é uma luta ainda tem os que estão do outro lado, tem os que têm uma visão da realidade, então isso aí tem que ser, nós temos que alcançar isso, conseguir isso, lutar por isso. E no caso dessas mudanças de atestado, não vai ser uma coisa fácil, hein? Porque ela é muito simbólica, porque essas mudanças são muito simbólicas, mas encaminhe que nós vamos lutar por isso. Eu me preocupei quando vi que a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, eu vi pela imprensa uma entrevista do presidente da comissão, Marco Antônio Barbosa, junto com a ministra Maria do Rosário, dizendo que iam mudar mais de 400 atestados de óbitos. Fiquei muito assustada com isso, até porque, hoje em dia, nós questionamos muito a atuação da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, não foi à toa que eu me retirei dela, e porque acho que isso não pode ser assim. Em relação aos desaparecidos políticos, nós não queremos que mude o atestado de óbito de ninguém, que o corpo não foi localizado. Se a comissão estiver fazendo isso, ela vai estar nos prejudicando do ponto de vista jurídico pelos avanços que nós temos tido junto ao Ministério Público na aceitação de novos casos. Então, como a nossa instância para nós hoje é a Comissão da Verdade, acho que eu falo aqui pela Rosalina, pela Laura, pela Crimeia, pela Denise, pela Ângela,
que são os familiares que estão aqui, que tenho certeza que não concordam com ele, não, pelo Ivan, que não concordam com essa decisão e com essa manifestação da ministra e da comissão. Da comissão, eu não tenho notícia que houve esse pronunciamento da comissão, até porque, para haver um pronunciamento da comissão... essa... da comissão da verdade. Não, da comissão dos mortos apareceu. Sim, da comissão. Aí nós não temos também uma ingerência, mas eu acho que também, se ele entender... eu não sei se ele expressou a vontade de que pudesse, em algum momento, a partir das descobertas que fossem feitas, mudar, se ele estava dizendo isso, se houve fidelidade ao que ele disse por parte da imprensa, mas, de qualquer forma, eu acho que é fundamental que ele seja procurado para que seja esclarecido isso. Mas nós não estamos, nesse particular, atuando com ele, nem fizemos esse tipo de declaração. Ela perguntou, rapidamente, nós temos uma boa interlocução com o Marco Antônio Barbosa. Então, acho que também podemos conversar com ele sobre a inconveniência de ser feito dessa maneira, né? Como se aí, então, realmente passou uma borracha, virou a página e encerram-se as pressões pelo estabelecimento das verdadeiras condições da morte. Acho que ele deve ser sensível a isso. Eu não sei por que ele falou que iam mudar os 400, não tenho a menor ideia, nem sabia disso. Mas acho que a comissão pode, né, ter esse papel de fazer essa interlocução com ele, né? E a outra coisa que eu acho que, rapidamente, já que você perguntou para nós duas, eu acho que o muito importante do seu depoimento não é questão que tenha trazido ou não novidades. Bom, o Luiz Henrique é um dos encontrados, não é? Mas eu acho que o importante do que você diz, e a cada vez que a gente ouve uma nova pesquisa dos familiares, é a importância desse que a Rosa falou. É um confronto, não é fácil, mas da comissão não desistir da abertura de arquivos. Nesses arquivos destruídos, quer dizer, o importante é a comissão não se conformar com isso, então temos que achar a ordem de destruição, então temos que achar o responsável, porque talvez o único recurso que ainda exista para esclarecer os muitos desaparecidos ainda sem nenhum esclarecimento seja esses arquivos. Então, o importante é a comissão ter um compromisso, nem é a minha área na comissão, eu estou com os camponeses e indígenas, mas que também há arquivos, mas o importante é que a comissão, até o fim, não aceite essa versão e que, se for o caso, no fim, no relatório final, ainda denuncie isso como uma versão que a comissão não pôde aceitar, mesmo porque sem os autos de quem ordenou destruir, etc., então nós não precisamos aceitar. Isso fica uma informação de boca que não é confiável, né? Com a palavra, o Ayrton Soares. Olha, eu tenho incumbência de entregar às integrantes da Comissão Nacional o documento exaustivamente trabalhado e compilado pela Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, comissão essa com quem temos ligações muito antigas. Desde pela primeira vez, em plena ditadura, esta comissão foi responsável pela ida dos familiares presos políticos ao Congresso Nacional, fazer a denúncia, que depois fundamentou um pedido de CPI na Câmara dos Deputados para apurar os mortos desaparecidos. Então, fico honrado em poder entregar para vocês esse documento que a comissão elaborou sobre Luiz Eurico Tejero Lisboa, na certeza que serão encaminhados para que possa receber a devida apuração. Obrigado. Bom, em seguida, a entrega do documento. Queria passar a palavra. Ricardo, vem para mim. Ricardo, por favor, Ricardo. Ricardo Carvalho é uma das testemunhas desse depoimento da Suzana, ele acabou de chegar. Doutora Rosa. Com a palavra o Ricardo Carvalho, fica à vontade. Eu respondo perguntas, eu falo. Não, já pode ir direto falar sobre a sua participação no caso. Tá. Que a Suzana, quando fez o relato, ela já te citou várias vezes e tal. Até a gente queria
estava dando um tempinho para você entrar dentro do clima e tal, mas a gente gostaria de ouvir seu relato direto. Obrigado. Pois não. Eu sou jornalista e costumo dizer que mais do que jornalista eu sou repórter, porque durante muitos anos da minha carreira, como repórter de direitos humanos na Folha de São Paulo, na TV Cultura também, no Jornal da República, né, isto é, eu, pelas circunstâncias profissionais daquele momento, eu tinha como fonte de informação nada menos, nada mais do que Dom Paulo Evaristo Arnes, no colo de quem caíam todas as denúncias pela América Latina inteira. E ele me chamava, e a Folha, naquele momento, dava espaço para esse tipo de reportagem, e nós fomos avançando, até que o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era da Comissão de Direitos Humanos da Cúria, me chamou um dia lá mesmo, só quero dar um pouquinho essa circunstância, ele me chamou um dia na sala da Comissão de Direitos Humanos e disse: Ricardo, acho que estamos perto de encontrar o corpo de um desaparecido político e, pelo que a gente dá conta, é o primeiro, tal. Você topa fazer a reportagem? Aí eu costumo dizer que a reunião de pauta começou imediatamente, né? E aí fomos atrás. O Ivan estava junto com a gente nessa empreitada, mas me lembro muito bem, eu, Suzane e Luiz Eduardo, o Ivan sempre do lado da gente, indo procurar as circunstâncias do assassinato do Terreira. Nós vendo aqui, conversa dali, repórter e tal, e estava junto da gente, com a gente como fotógrafo, o Hélio Campos Melo, que era repórter fotográfico, hoje editor da Revista Brasileira. E nós começamos a tatear, correr atrás, procurando aqui, procurando ali, e chegamos numa pensão na Rua da Liberdade, onde, como jornalista e como repórter... Conselheiro Furtado, era na bairro da Liberdade, na Conselheiro Furtado. E foi uma emoção muito grande para mim, como repórter, né? A gente vai chegando perto de encontrar o objetivo daquela reportagem, mas ainda a emoção que a Suzana passou ali foi uma coisa impressionante, quando nós encontramos ali as evidências do assassinato do Terreira de Lisboa naquele local, naquela pensão. Tiros no teto, a emoção das pessoas que nós entrevistamos. Uma moça ela se abraçou com a Suzana quando descobriu que aquele caso ocorrido tantos anos antes estava sendo desvendado e que tinha essa importância, vamos chamar assim, política, para aquele momento. Então, dali, como repórter, o repórter, tem alguns jornalistas aqui presentes, o repórter, quando vê essa coisa, ele enlouquece, ele quer saber tudo, vai atrás, pergunta, responde, vai atrás, e nós chegamos a essa evidência dos tiros na parede. E eu estava em transição ali do Jornal da República para a revista Isto É, quando o Mino Carter me chamou, o editor da revista, me chama e fala: como é que é essa história aí e tal, né? E a gente faz o que a gente diz, o jornal falado, para a chefia de reportagem, a gente vai narrando o que é, e o Mino foi se impressionando. E aquela reportagem acabou capa, aliás, uma capa muito, muito forte, muito bonita, até do ponto de vista gráfico, da revista Isto É. E ali a gente narra o que aconteceu. Mais detalhes dessa reportagem está nesse livro aqui, O Cardeal e o Repórter, que eu acabei escrevendo numa compulsão de contar as coisas que foram acontecendo na minha função de repórter de direitos humanos. Essa história está narrada em mais detalhes aqui. E outras histórias que, eventualmente, poderão interessar a Comissão da Verdade, só para citar rapidamente, como o preso político brasileiro que estava no manicômio em São Paulo e que foi retirado por conta, obviamente, da ação de Dom Paulo Evaristo Arnes e por conta da reportagem que nós fizemos ao descobrir o caso. O aparecido Galdino Jacinto é uma história também impressionante do ponto de vista político, jornalístico, obviamente, e que eu narro aqui, e que eu quero deixar esse livro com a comissão, porque tem outros relatos aqui que, eventualmente, poderão interessar a vocês. Eu não sei, eu fico à disposição de perguntas, o que mais eu poderia detalhar, fico à disposição de vocês. A matéria em si. Bom, quando nós entramos naquela pensão, lembro como se fosse hoje, a gente estava com muito receio, até porque o portão estava aberto. Aí, então, já sabem da gente. Né? A gente sempre vivia esse certo receio de que o DOP já sabe, eu, pelo menos, tinha esse certo receio, porque conversa daqui, conversa ali. Quando nós entramos por aquele corredor,
E nós fomos caminhando, um corredorzinho estreito e tal. Quando nós subimos o primeiro degrau, nós encontramos uma pessoa, que eu acho que era o marido da dona, eu não sei perfeitamente, que disse assim, que ninguém ia falar sobre nada ali. Ninguém ia falar. E aí, essa senhora, uma moça de personalidade forte, quando encontrou Suzana, ela se emocionou, começou a lembrar do caso, aí chamou acho que a dona da pensão, e, de repente, criou um clima que não tinha mais volta, tinha que se contar aquilo, tinha que se contar aquela história. E eles começaram a narrar como é que tinha sido, né? Que o Terreira ele estava quase que numa edícula, num quarto fora, vamos dizer, do prédio da própria pensão, e começaram a narrar que eles escutaram a polícia, ou enfim, era uma polícia camuflada, não era a polícia oficial fardada, tal, entrando, procurando e atirando. E todo mundo ficou fechado nos seus quartinhos lá, com medo do que estava acontecendo. Quando o barulho, aquela coisa acabou, eles saíram e olharam pelo vitrô e viram um corpo estendido na cama, ensanguentado. E quando eles entraram, as pessoas estavam ali, entraram, a polícia, quando saiu, falou algo como: vamos limpar o sangue desse local aqui. E que tinha muito sangue naquela sala, naquele salão, naquele quarto, né? Eles começaram a limpar, espremia pano numa bacia, tentando limpar o ambiente do que estava. E eu não me recordo agora como é que o corpo foi tirado de lá, eu não lembro. Você lembra, Ivan, como é que eles descreveram isso? Não é o caso, né? Mas, enfim, eu não lembro exatamente como é que o corpo foi retirado. Como é que eles narraram que o corpo tinha sido. Como? Seria um detalhe importante, né? Porque depois surgiu a versão de que o corpo foi chutado pela escada. Realmente esse detalhe é importante, porque num segundo momento surgiu a versão, né, no inquérito, que o corpo teria sido chutado. As pessoas não mantiveram essa história depois, né? Assustadas, a história que contaram a vocês depois não foi mantida, não é isso? Depois quando? É que aí o Ricardo já não acompanhou. Ele não acompanhou. A Suzana contou isso. Você pode narrar para ele, Suzana? É que depois que nós fomos à pensão, quando eles narravam que ele teria sido morto, Suzana Lisboa. ele teria morrido ali, eles sempre mantiveram a versão de que ele se matou, que chamaram a polícia. E depois, na fase da reconstituição de identidade, é que, quando eu fiz a primeira exumação e o corpo não tinha o tiro no crânio, não correspondia às características do que tinha sido necropsiado, e tinha fraturas. Então, eles, quando foram ouvidos de novo pela polícia, na reabertura do inquérito, disseram que o corpo tinha sido chutado na escada para tentar justificar isso. Tanto a Maria de Lourdes, que era a moça que primeiro reconheceu ele, essa história que chorava, você se apresentou como irmão dele, eu era a mulher dele, mas do Nelson Bueno. Nelson Bueno. E aí ela também, ela e a dona da pensão modificaram o depoimento. Esse cidadão que não queria falar nada, a gente teve informações de que ele chama Silvestre Poggi, era o zelador da pensão, e ele era como é que chama? Ajudante da polícia? Como é que chama? Um informante da polícia. Ele seria um informante da polícia, todo mundo dizia isso, ele mesmo falava que eu ajudo a polícia, sim. Então, essa fase já da mudança do depoimento deles, aí você já não acompanhou, né? A revista deu a matéria, a reportagem e tal, e aí, como jornalista, a gente muda para outra reportagem, muda para outra, para outra, para outra. E eu acabei, sabia da exumação, sabia da denúncia, mas jornalisticamente a gente não acompanhou mais, a revista não acompanhou mais, e eu também não. Quer dizer, talvez por isso que eu não sabia esse depois, né? Porque eu não acompanhei mais o caso. Então, agora para a Suzana, que não terá esquecido como é que foi a versão que ela deu na hora sobre a retirada do corpo. Só para ficar aqui registrado outra vez. Isso. Eles disseram que, ao ver
o corpo, espiarem pelo basculante, ver o corpo deitado. Eles chamaram a polícia veio, o quarto estava fechado por dentro, eles empurraram a chavezinha assim na porta, tiraram com um jornal, que a polícia teria feito isso, e entrado no quarto e depois retirado o corpo normalmente, que a polícia teria levado. Essa versão de chutado pela escada, porque era no primeiro andar, só aparece depois, na fase do inquérito policial, quando o tal corpo tinha fraturas. E o delegado, assintosamente, ele induz as pessoas a dizerem isso. A leitura dos depoimentos é nesse sentido. Eu não fui ouvida em nenhum momento. Eu tenho uma recordação... Ricardo. Pois não. Eu tenho uma recordação de que, quando a polícia teria chegado, a outra polícia, né, a polícia oficial, chegou, quando eles viram o clima, eles não quiseram também... Eles ficaram muito inseguros do que fazer. Não teve isso, Suzana? De que eles não sabiam direito, porque tinha denúncia. Eu, realmente, não lembro direito. É que depois que saiu a matéria na Isto É, nós não voltamos à pensão. Então, eu, pelo menos, não voltei em seguida à pensão, porque nós enganamos aquelas pessoas, né, de que a gente estava fazendo uma coisa que era para mostrar para a mãe, estava gravando o depoimento. Então, a história de que ele teria mais de uma identidade, de que era terrorista, de que a polícia chegou, que tirou todo mundo, não sei o que, isso aparece depois, nessa fase já de investigação. Mas eles não acrescentaram coisas suficientes para dizer o que aconteceu, a não ser esse vídeo do Caco, que diz que eles entraram ali, mataram, lavaram o corpo, não sei o quê, montaram a cena. Mas não é uma testemunha ocular, é uma testemunha indireta que soube dos moradores da pensão. Maria Rita falando. Que ano saiu a matéria da Isto É, Ricardo? Para saber queria saber também se essas pessoas sofreram, as pessoas que estavam com medo de falar. 1979. 1979. E vocês sabem se as pessoas que acabaram falando, achando que era família e tudo, sofreram algum tipo de pressão depois, de susto? Vocês sabem alguma coisa das pessoas da pensão? Não. O livro tem fotos, não sei se chegaram a ser mostradas, a foto da Suzana abraçando essa moça que se emocionou muito ao vê-la, a Suzana entrando na pensão, e aqui a capa da revista, né? Aqui está enterrado um desaparecido, quem depois quiser ver, tem as fotos. Eu encontrei essas pessoas no depoimento judicial na época da reconstituição de identidade, e elas tinham muita raiva de mim. Elas demonstraram muita raiva porque você não me disse o que era. Eu falei, eu não podia dizer. Se eu fosse dizer, entendeu? Eu estaria comprometendo a minha defesa para elas. Foi o seguinte: se eu estivesse dizendo alguma coisa, eu até ia estar comprometendo vocês com uma história que não era de vocês. O que eu queria era que vocês dissessem o que aconteceu com Nelson Bueno. E nem isso vocês conseguiram me dizer, porque tinham medo de dizer. E estão mostrando que tinham medo, porque mudaram o depoimento. Então, mas isso foi uma coisa minha, conversa minha com eles ali na antessala, depois do depoimento. E eles não se emocionaram porque em me dizer nada, eu acho que por medo, com certeza, até em função do delegado que fez eles mudarem o depoimento deles. Entendeu? O delegado fez eles dizerem outras coisas que eles não tinham dito antes, como, por exemplo, tinha mais de um documento, era terrorista, a polícia chegou dizendo isso. Isso, para eles, era uma justificativa de tinha que fazer qualquer coisa, se o cara era terrorista, entendeu? Então, eu senti essa pressão neles, mas também ficou por isso mesmo. O que eu podia fazer em plena ditadura? Isso era ditadura ainda. Eu espero que eu possa ter contribuído com... Ricardo. Não, apenas dizer que... Eu queria só fazer um registro rápido, que eu participei nesse final de semana, em Rio Branco, no Acre, do 35º Congresso Nacional de Jornalistas, e que estão formando uma comissão da verdade. E eu citei a minha convocação aqui
como algo inédito, algo inusitado ou algo importante, porque até eu falei, olha, eu sou jornalista, não fui preso, eu nem fui torturado, e a Comissão de Verdade de São Paulo me chamou como repórter, porque isso abre uma perspectiva muito, no meu ponto de vista, muito interessante nas comissões da verdade que estão se formando pelo Brasil afora, particularmente essa de jornalistas que participaram como repórter de determinados eventos e que presenciaram a história de alguma maneira. Então, acho que isso é muito importante, é inusitado, e eu acho que deve fortalecer de chamar. O Caco Barcelos é um também, são jornalistas, a Inês Caravaggio, do Estadão, a Tânia Gonçalves, que era do Globo, são profissionais que têm ou tiveram acesso a informações que, aliás, eu acho que isso é uma ideia brilhante, de chamar jornalistas que estão aqui como repórteres narrando o que aconteceu. Certo. Rosa Cardoso. Eu queria perguntar, você faz parte dessa comissão? Eles estão formando ainda. Ainda estão formando. Eu fui a Rio Branco como representante do Instituto Vladimir Herzog, por conta de uma homenagem à imprensa alternativa, a um projeto que está sendo levado. E lá eles souberam da minha convocação aqui e pediram para eu falar como é que tinha sido essa convocação. Tal. Eu queria sugerir, né, eu acho isso muito importante, essa mobilização que está havendo no país, essa multiplicação de comissões da verdade, até uma comissão numa tribo indígena surgiu, a Maria Rita pode depois falar sobre isso, mas eu acho que nessas comissões em que as pessoas que integram têm a possibilidade de escrever, como é o caso dessa comissão de jornalistas, eu acho, primeiro, é importante que nos ofereçam, nos municiem de todas as informações que forem possíveis, e é importante nós sabermos disso, até para pedir, para saber quais são as pessoas que estão exatamente nessa sintonia, porque quem está na comissão vai estar mais até sintonizado nessa questão. Mas é muito importante também que os jornalistas façam uma pauta própria do que eles acham importante dizer à nação sobre esse período. Era muito importante que surgisse uma porção de relatos, de relatórios, de bons livros, de bons textos, de textos didáticos sobre o que foi esse período, sabe? Que a Comissão da Verdade pudesse deflagrar esse tipo de produção no país, porque a nossa história vai ser insuficiente. Na nossa história não cabe tudo, porque é preciso, em determinado momento, fazer uma história que possa ser lida. A gente pode até ter um conjunto de anais, a gente pode ter me faltou agora a palavra, mas ter um texto principal e ter os outros textos, os agregados, né? Como é que é? Os anexos. Os anexos. Nós podemos ter até um texto principal e os anexos, mas os anexos nunca são muito lidos. E nós vamos também querer levar o nosso relatório para as livrarias. Quem frequenta a livraria não é a pessoa assim do povo, que essa talvez não leia dessa forma. Nós queremos produzir também de outra maneira o relatório, né? Por outras mídias o relatório. Mas queremos colocar nas livrarias. E não podemos fazer uma coisa enorme, porque isso não funciona também. Então, muito importante que as comissões que puderem produzir os seus relatos, falando com mais especificidade de algumas coisas, que façam isso. Só para complementar, a comissão proposta lá na FENAGE, na reunião da FENAGE, da Federação Nacional, 4 jornalistas, que, segundo eles, não teriam sido consultados ainda, mas com certeza participariam, e 2 de São Paulo, Audálio Dantas e a Rose Nogueira. São 2 jornalistas que vão estar nessa comissão nacional, né? Eu, inclusive, lá ofereci o trabalho que o Instituto Vladimir Herzog, porque para os jornalistas, para essa comissão, o desrespeito aos direitos humanos inclui a censura, inclui, enfim, algo que especificamente seria de jornalistas, né? E o Instituto Vladimir Herzog preparou, tem 2, o Fernando Moraes e a própria Maria Rita Kel, depuseram no sentido de resgatar essa história da censura no Brasil. Então, o Instituto Vladimir Herzog lançou as capas e tem os protagonistas dessa história. São 60 depoimentos de jornalistas que participaram de uma maneira ativa na imprensa alternativa, resistindo, cada um à sua maneira. Tem ali mais uma, do Brasil Mulher, a Rosalina, que obviamente que a gente coloca à disposição de vocês também, porque daí vão aparecer outras histórias.
eu posso me comprometer de falar na FENAGE, enfim, de fazer a ponte ou com o Audálio com a FENAGE, levando essa sua sugestão. Nós estamos indo já para os encaminhamentos finais dessa sessão. Suzana, você gostaria de fechar ou você gostaria de fazer algumas considerações finais? Nós vamos ver o vídeo ou não? Vamos. Ah, depois. E para eu falar antes da gente encerrar. Porque o vídeo seria realmente... Eu tenho, só para te explicar, está uma delegação de estudantes do Nordeste, aqui do Levante Popular, que eles estiveram aqui por ocasião do ontem, daquela manifestação na porta do Zé Maria Marim, e eles estão sendo processados lá em Recife por conta que eles levantaram a história de um médico que participou do processo da ditadura e agora eles estão sendo processados. Então, eles vieram ler um documento para a Comissão Nacional. Então, qual seria o encaminhamento? Se você também quiser falar depois do vídeo, tudo bem. Mas seria, você faria as considerações, eles leriam o texto, aí todos nós assistiríamos o vídeo e daríamos por encerrada essa sessão. Da manhã. Por mim, podemos já abrir para eles, assim, que quiserem. Da minha parte, não sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar, mas eu falei aquilo que eu consegui falar. Então, o resto fica para depois. Mas você fique à vontade. Se você, depois do vídeo, tiver alguma coisa para falar, para acrescentar, você fique à vontade, que essa manhã é exclusivamente sua, tá bom? Eu só acho que foi um momento muito importante para nós, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, desde da época em que eu fiz a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico, até hoje. Quantos anos se passaram, nós temos ainda as mesmas reivindicações que nós tínhamos naquela época. Nós queremos saber quem são, onde estão, queremos que os corpos sejam identificados, queremos saber quem matou, queremos a punição dos responsáveis. Nenhuma dessas reivindicações foi atingida. Durante muitos anos, nós fomos malquistos e mal vistos, e até hoje somos, especialmente em áreas que tratam desse assunto dentro do governo federal. Isso é uma coisa que nos machuca todos os dias, né? Nós vimos recentemente um coronel envolvido um general envolvido na busca dos desaparecidos no grupo de trabalho Araguaia, que para nós é um terror, não é um grupo de trabalho. Ele violentamente reagiu quando estavam assistindo um vídeo e coronel, né, general? Eu não sei o nome dele. E retirar da sala onde estava passando o vídeo os militares que estavam ali. Nós deixamos de participar do grupo de trabalho Araguaia. Eu cheguei a participar uma vez, junto com os familiares, em nome da Comissão de Familiares, para acompanhar as buscas, e realmente aquilo é um assinte a todos nós que buscamos ainda verdade e justiça. É uma vergonha o que está sendo feito, o dinheiro que está sendo gasto. É uma tristeza. A gente sabe que houve no exterior, no Canadá, foi retirado, foi identificado o DNA de 8 ossadas e que a comissão a Califórnia, e que o grupo de trabalho Araguaia não desenvolveu o resto do trabalho porque não queria dar ao laboratório da Califórnia o louro da identificação. Então, não forneceu a eles o banco de DNA dos familiares, e eles tampouco forneceram ao GTA a extração do DNA das 8 ossadas que eles tiveram. Então, para nós, entendeu, está depondo frente à comissão, eu estou falando especialmente do caso do Luiz Eurico, e não consigo deixar de falar em outras situações, porque eu e a Laura tivemos sorte de achar os nossos familiares. A Laura, faltam 2, eu achei um. Eu tive essa sorte, os outros familiares não tiveram. E o governo nos trata com desdém e desrespeito até hoje, especialmente o grupo de trabalho Araguaia. Maria Rita falando, eu não sabia sobre esses DNAs do Canadá, Suzana. Acho que podemos combinar isso, não é? Na Califórnia, mas podemos combinar que a Comissão da Verdade vai requerer. Então, a gente tem poderes legais de requerer esses exames de DNA e encaminhar aqui.
Eles querem, a Polícia Federal, os envolvidos, querem comprar uma máquina, entendeu? Que custa... A máquina está sendo comprada, mas de eles qualquer maneira eles não estão exames procedendo os exames porque eles querem ter a tecnologia para ter essa máquina. Durante anos, nós não aceitamos que a Polícia Federal se envolvesse nas nossas buscas, nos exames de DNA, porque nós sabemos que polícia é polícia, porque a Polícia Federal não entregou os documentos que tinha, porque mantém os arquivos fechados, entendeu? Até hoje, nós temos certeza que existem informações dentro do banco de dados da Polícia Federal, através do sistema de informações do Infoseg, que eu tive acesso uma vez. Então, existe, nós nunca aceitamos que fossem eles, porque, do nosso ponto de vista, o interesse dessas corporações persiste. Nós vivemos outro período, mas Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal não limparam essa história, não enfrentam essa história, e ainda tem entre eles o compadrio, do meu ponto de vista, de não abrir a sua história. Por que até o que recentemente, no governo Lula, uma turma de oficiais que se formou aqui em São Paulo pegou como patrono o Médici? O que esses estudantes estão aprendendo dentro da escola de formação do Exército para escolher como patrono um dos maiores assassinos dessa nação? É isso. E a turma do ano passado de Agulhas Fernando Negras Moraes teve como homenageado o almirante Rademacher, da junta militar, um dos três, aqui o doutor Ulisses se referia como os três patetas. Crimeia. Acho que não está ligando. Está falando, está gravando. Crimeia. É o seguinte, essas 8 ossadas que foi retirado o DNA é um laboratório norte-americano e que ele não entregou isso à Polícia Federal. Ele conseguiu identificar o DNA das ossadas e precisava do banco de sangue dos familiares para fazer a comparação. A Polícia Federal, o governo brasileiro, qualquer coisa assim, não entregou este banco de dados porque queria a máquina e não a identificação. Afinal de contas, os nossos familiares servem apenas, como você viu na Unicamp, para se adquirir máquinas sofisticadas e tecnologia. E, então, esse resultado não foi entregue à Polícia Federal, não tem o que requisitar. Agora, se esta máquina é comprada, sabe para que nossos familiares mortos vão servir? Para eles treinarem, aprenderem a usar a máquina, depois tentarem tirar o DNA, depois comparar com o banco de sangue. Quer dizer, ou seja, mais 10 anos, mais não sei quantos anos, quando a parte mais difícil havia sido feita na Califórnia. Por outro lado, o Brasil, a Polícia Federal não precisa desta máquina porque recursos para retirar DNA de ossos nós temos em laboratório aqui em São Paulo muito mais barato. Custa R$ 6.000 a identificação do DNA de uma ossada. E essa máquina custa, sei lá, quantos milhões. Quer dizer, ou seja, nós, como fomos usados na Unicamp pelo Badam Palhares, nós estamos sendo novamente usados pela Polícia Federal, pelo GTA, por não sei quem. É isso. Presidente, eu queria pedir... Fernando Moraes. Queria pedir permissão ao senhor e aos demais membros da mesa para me retirar antes da exibição do vídeo. Eu tenho que buscar a minha neta numa escola em Santa Cecília, e o trânsito de São Paulo hoje está absolutamente caótico. Eu estava com o coração apertado aqui, vou, não vou, vou ter que me retirar, mas eu reitero a minha disposição de colaborar com a comissão, sobretudo para identificar o que haja no acervo da Assembleia Legislativa que possa dar contribuição, seja para a Comissão Nacional, seja para a estadual. Dá licença. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, eu tenho um microfone sem fio para eles. Bom, rapidinho. Com a palavra, o pessoal do Levante Popular.
Se identifica para efeito de gravação. Bom dia. Eu sou Jessi, sou de Sergipe. Na verdade, o caso aconteceu lá em Aracaju, Sergipe. Sou militante do Levante Popular da Juventude. E aí a gente trouxe uma carta que a gente escreveu à Comissão da Verdade, né? E queria, na verdade, publicizar e trazer o caso à tona do que está acontecendo lá, já que é um estado pequeno e que, em geral, o que acontece não é ignorado, assim, né? Justamente por ser um lugar muito pequeno e a política não olhar para lá. Assim. Aí eu vou ler a carta e, aí, a partir da carta, posso explicar alguma coisa em cima do caso. A Comissão Nacional da Verdade. Nós, do Levante Popular da Juventude, em 16 estados brasileiros, nos dias 26 de março e 14 de maio de 2012, com o calor dos debates acerca da composição da Comissão Nacional da Verdade, realizamos denúncias de agentes públicos que torturaram no período da ditadura civil-militar, instaurada com o golpe de 1964. A forma de luta utilizada foi o escracho, que consiste em expor os notórios torturadores em sua casa ou em seu local de trabalho, com manifestações massivas da juventude e ampla divulgação pela imprensa, notadamente pelas redes sociais. Em Sergipe, denunciamos o médico Dr. José Carlos Pinheiro, atual diretor do Hospital e Maternidade Santa Isabel, que, em tempos da ditadura, auscultava para conferir o sofrimento e até que ponto o ser humano aguentava as torturas. Fizemos tal denúncia com base em ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Aracaju, realizada no dia 20 de setembro de 89, cujo trecho está transcrito acima, em que o então vereador Marcelo Bonfim fala sobre o caso e também com base nos testemunhos dos militantes e torturados daquele período, que sempre relembram a participação do médico escrachado, sendo, portanto, um fato de domínio público. Além do ímpeto pela defesa da história real do povo brasileiro, por ser necessário rechaçar as práticas e agentes públicos que ferem nossa dignidade e soberania, manifestamos-nos por entendermos que a efetivação dos direitos à memória, à verdade e à justiça é fundamental para darmos passos largos à realização de mudanças mais profundas no nosso país. Indignado com nossa postura, o escrachado ofereceu uma queixa-crime contra 6 estudantes, a qual tramita no Juizado Especial Criminal de Aracaju, autos do processo número 2012, 4.510, 2.302, sendo que nem todos os universitários listados participaram das manifestações. Trata-se de uma clara tentativa de criminalização e intimidação do movimento. Além disso, trata-se de um processo em que há clara tentativa de ocultar de vez um retalho importante da história do Brasil, de Sergipe e de Aracaju. Afinal, para o escrachado, uma inocência poderia significar uma borracha nesse passado inglório. Está em jogo nesse processo e no cenário político, portanto, além da legitimidade do povo brasileiro lutar, os direitos à memória, à verdade e à justiça. Para consagrar tais direitos e avançarmos no desvelar da nossa história, fazemos um apelo ao povo brasileiro e às suas organizações para se solidarizarem com a pauta, com o nosso movimento e com os estudantes processados, Larissa Alves, Jéssica Daiane, Tatiane Leal, Viviane Leal, Camila Almeida e Gilson Júnior. Apelamos também à Comissão Nacional da Verdade, para que colabore com a elucidação do que aconteceu nas dependências do 28º Batalhão de Caçadores no ano de 1976, e de quem auscultava para conferir o sofrimento. Se necessário, provocaremos a Organização dos Estados Americanos e sua Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o direito de lutar pelo restabelecimento da verdade durante a ditadura militar seja garantido ao povo brasileiro. Pelo direito à memória, à verdade e à justiça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, em solidariedade aos 6 estudantes processados por se manifestarem contra a ditadura militar. Levante Popular da Juventude, Aracaju, Sergipe, 26 de outubro de 2012. A gente escreveu essa nota e enviou para todo mundo que a gente pôde, assim, para receber apoio, né? Porque quando a gente fez o escracho lá, em vários estados aconteceram o escracho. Em vários estados houve uma repercussão muito grande, né? Saiu nos jornais, saiu na mídia como em geral. Em Sergipe, isso não aconteceu, justamente por ser um estado pequeno, os próprios jornais não querem colocar, né? Não querem se posicionar dentro do caso. Então, ficou silenciado, ficou abafado. E aí o médico, diante dessa situação, sabendo que a gente, muito provavelmente, não teria muito apoio,
fez essa queixa-crime contra 6 estudantes e está pressionando, está conseguindo articular, ele é articulado politicamente, né? E está conseguindo pressionar a gente para que também intimide o movimento, que a gente não faça mais nada contra ele, contra ninguém. Isso faz com que os militantes fiquem receosos de participar de manifestações acerca da verdade, memória e justiça, se afastem da luta por esse direito, assim, né? E, além de criminalizar os militantes que estão sendo processados nesse caso, assim. Então, eu trouxe o processo todo impresso, xerocado, que a gente queria deixar nas mãos do representante da Comissão da Verdade, e que é um caso específico, né? Porque em todos os casos que a gente fez, nenhum agente da ditadura foi no encontro, ninguém processou no Brasil inteiro. Ele foi o único que teve a audácia de ir de encontro e processar os estudantes que estavam fazendo essa manifestação. Aí está aqui, a gente agradece muito o espaço por ter aberto para a gente, né? E qualquer dúvida, pode tirar. Rosa Cardoso, eu queria dizer, eu sugiro a vocês já têm advogado? Temos. Tá, a OAB de Sergipe também declarou apoio. Pois é, eu acho que OAB Federal, OAB de Sergipe, OAB Federal e um advogado criminalista experiente, é importante. Tem que fazer desse caso, Suzana falando, eu acho que tem que fazer nesse caso uma denúncia nacional disso, entendeu? Se a imprensa de Sergipe tá impedindo a divulgação, podia pedir aos jornalistas aqui presentes que pudessem fazer uma denúncia a nível nacional disso. Acho que nós podemos tentar ajudar numa matéria a nível nacional, né? O próprio recebimento pela Comissão da Verdade pode ocasionar isso, né? O Ernesto vai falar? Não, espera um pouquinho. Só um minutinho. Você vai falar sobre... Tá bom, espera aí. Deixa eu organizar. Primeiro, Ricardo, você vai entregar o livro, né? Exato. Faz a entrega formal para a Comissão da Verdade. Eu estou até um pouco atrapalhado. Ernesto, o Ernesto é filho do Mané Dias do Nascimento, é uma das crianças, quando na época da ditadura, foi uma das crianças presas e sequestradas no regime militar. Você vai fazer a entrega de algum documento, Ernesto? Tá bom. Se identifica por completo. Eu não... Pediu para mim vir aqui na frente? Não, pensei que o seu depoimento ia ser à tarde, mas tá bom. Não. É que eu recebi um presente sábado, né, da revista... Fala o seu nome completo, faz uma introdução para situar, por favor. Rápido. Não precisa sentar, não. Meu nome é Ernesto Carlos Dias do Nascimento. Quando eu vou na minha infância, eu me emociono. Eu sou forte, mas quando eu vou no meu passado, eu me emociono. Mas eu consigo. Eu ganhei um presente sábado, que fala um pouco das crianças que sofreram na época da ditadura. Eu fui uma dessas crianças. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não tenho recordações, mas eu tenho traumas. Eu sinto aqui dentro eu sinto as cicatrizes de verem meus pais serem torturados, de apanhar. Tenho certeza que eu apanhei. E aqui está sendo revelado algumas fotos da nossa saída. As fotos falam por si. E tem um depoimento. Então, eu peço à Comissão da Verdade que busque, não fui só eu. Eu fui registrado. Eu fui várias vezes na Secretaria de Segurança Pública e descobri que eu tenho carteirinha de subversivo e terrorista, com 2 anos de idade. Ernesto, elemento menor de 2 anos de idade, terrorista subversivo. Está aqui. E não sou eu, foram eu, Zuleide, Carlinhos, Samuel, Thelma, Quito, Denise, as filhas da Geni, Celinha Coqueiro, Sueli, enfim, eu conheço centenas de crianças. Eu sei que são milhares de crianças que sofreram nesse período, né? E eu gostaria que fosse a fundo também um pouco nisso. Né? Eu descobri algumas coisas recentes, agradeço em nome o jornalista Plínio Fraga, do Instituto Moreira Salles, que fez essa reportagem lúdica,
me esclarece muitas coisas, me alivia, me ajuda, né? Quem foi o jornalista? Plínio Fraga, que fez a reportagem. Ele pegou, agora foram abertos os arquivos, então tem mais de 15.000 fotografias disponíveis, a revista é especializada em fotografia, e ele pegou algumas fotografias de crianças, aí foi um pouco atrás de algumas informações e levantou. Então, meu registro, vou emprestar aqui para o meu companheiro a revista, que fala sobre essas matérias, e registrar o pedido de que se busque um pouco também. Eu fui julgado agora, dia 2 de fevereiro deste ano, fui anistiado, fui lá no Ministério da Justiça, em Brasília, fui anistiado político como filho de exilados, como foi aberto isso. Mas se eu fui torturado, né, e tem registro que, mesmo de volta do meu exílio, eu fui privado dos meus direitos de cidadão, eu fui banido por decreto presidencial. Tem provas documentais. Fui banido por decreto presidencial. Na verdade, eu fui resgatado pelo capitão Carlos Lamarca, foi ele que me deu a liberdade, mas foi instituído o meu banimento por decreto presidencial pelo Médici. Está aí o número do decreto, né? E eu fui anistiado. Mas eu quero com reconhecimento, como crianças também foram perseguidas políticas, foram usadas e torturadas com objetivos bárbaros. E isso tem que ser levantado, porque nós temos que melhorar. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, estamos defendendo nossas cores, estamos defendendo a humanidade. Melhorar a nossa humanidade, isso é exemplo. Nós temos que ter um orgulho, o Brasil tem que ter orgulho, tem que ter DNA. Nós temos que reconhecer nossos heróis, nossos mártires, para nós termos identidade cultural e histórica. Se não se restabelecer essa história, não teremos identidade, né? Então, fica meu registro, para que seja também levantado o que essas crianças... Só esse dia que eu fui lá, tinha 26 crianças. Está aqui o Ivan Seixas, que também sofreu, quando era um jovem. Teve criança lá que estava surda de tortura que sofreu. Tem muitas, são milhares de crianças que sofreram nessa época, Bárbara. Obrigado. Adriano, posso falar uma coisa? Ernesto, você tem... Só um minuto, deixa eu me organizar. Isso aqui você está entregando para a Comissão Nacional? Eu ganhei do Instituto, eu faço questão de comprar e mandar depois um. Tá. Eu recebi Tá bom. agora pelo... Eu acho que a comissão pode pedir para o Instituto Moreira Salles. Então, dá uma registrada na publicação, a gente devolve o exemplar, mas... 2012. Tá. Pronto, Ernestinho, espera aí. Calma, deixa eu me organizar aqui. Suzana com a palavra. Manuel, eu não sei se o que eu vou te dizer pode te trazer mais dor, mas pelo menos vai te ajudar na busca da verdade. Sempre que ele vem, todo ato ele passa a mão. Pode virar, pode virar. Pessoal, vamos interromper a sessão por aqui. À tarde a gente continua às 2 horas. Vamos dar uma assistência ao companheiro aí? Já veio o departamento médico. Bom, a gente encerra, depois a gente abre, tá? Vamos, solidariedade pelo menos 1h10. Às 2 horas a gente volta. Está suspensa a sessão.